Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma oportunidade de adorar o nosso Deus por meio de nosso estudo da meditação. Você sabe que antes da gente se aprofundar, conhecer qual será o texto bíblico para a nossa reflexão, a gente busca a presença do Senhor por meio da nossa oração. Então, quero convidar você que está aí do outro lado, feche seus olhos, ore comigo. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua Palavra. Que ela, de maneira poderosa, fale aos nossos corações. Que nós possamos ser aperfeiçoados pela contemplação que diariamente fazemos de Ti, Pai. Perdoa os nossos pecados. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação hoje, segunda-feira, dia 8 de julho, é Primeiro em Casa. Eu quero convidar você a abrir o livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, capítulo 13, o versículo será o 8, que diz assim, ó. Então, Abrão disse a Ló, não deveria haver conflito entre mim e você, e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Por conta do crescimento, né, de ambas as famílias, as propriedades, os recursos, os bens começaram a se multiplicar graças à bênção de Deus. Eles se tornaram homens prósperos. E por conta disso, o pasto à disposição ali não era mais suficiente para os dois grandes rebanhos. E aí começou a ter umas desavenças entre os pastores de Abrão, que posteriormente seria conhecido como Abraão, e os pastores de Ló. E aí essas disputas, essas encrencas, começaram a chegar até a cabeça dos seus patrões. Ali Abraão e Ló se viam com frequência discutindo sobre esse determinado assunto. E aí Abraão, um determinado dia, chegou para ele e disse, olha, isso não é bom. Não faz bem para o nosso relacionamento. Não deveria ser assim. E aí ele explica por quê. Porque nós somos parentes. Nós não somos qualquer parente, nós não somos simples parentes, mas nós somos parentes chegados. Eu ouso a dizer que Abrão tinha a Ló como uma espécie de filho, pois Ló era seu sobrinho. E Abrão cuidava dele e o protegia como a um filho, que ele fazia o mesmo tratamento. Davi, e o que é que a gente deve aprender, ou quais aplicações nós devemos fazer com respeito a esse assunto, primeiro em casa, e com respeito à questão do contexto que a gente leu? Nós, quando estamos envolvidos no cristianismo, na pregação do evangelho, nós temos o anseio de querer salvar o mundo, de querer alcançar muitas pessoas lá fora, de querer testemunhar acerca do que Papai do Céu tem feito na nossa vida. Mas sabe, o que nós deveríamos fazer primeiro é nos consagrarmos ao Senhor, fazer com que tenhamos uma relação verdadeira e íntima com o Senhor. Depois que alcançarmos essa etapa, deveríamos buscar os de casa. Como assim? Os da família. Primeiro os da família, primeiro as pessoas que você mais ama. Seus pais, seus irmãos, seus tios, seus avós, ou seja, os de sangue. Como Abraão falou para Ló, nós somos parentes, nós devemos nos cuidar, nós devemos nos zelar. A gente vê por aí muitas histórias de pessoas que dizem o seguinte, olha, eu não consigo, não há conversa, não há diálogo lá em casa, eles não aceitam. E aí a gente fica refletindo, será que é por conta que a pregação do evangelho é difícil de aceitar simplesmente? Será que é pedir demais? Será que é porque é muito duro? A mudança é complicada? Será que é simplesmente por isso? Ou é porque nós temos deixado a desejar no aspecto de dar bom testemunho a respeito do evangelho da nossa vida? A gente encontra com muita facilidade pessoas que querem empurrar a Bíblia na goela dos outros, mas que não conseguem viver o verdadeiro cristianismo. Como assim, Davi? Não ajudam em nada em casa, não contribuem com nada, simplesmente querem fazer com que eles aceitem o Jesus que é pregado da boca para fora. Veja que antes de Jesus falar sobre o reino dos céus, ele demonstrava amor, compaixão para com aqueles que estavam sofrendo ao seu redor. Ou seja, ele externalizava o cristianismo que havia dentro dele.
Será que não tem faltado isso na pregação dos nossos lares? Você quer pregar a grandes multidões? Comece evangelizando seus filhos, seus sobrinhos, as pessoas mais próximas a você, de dentro da sua casa, de dentro da sua família. Você quer falar sobre o amor de Jesus? Mostre por meio de ações. Não tem nada melhor do que ensinar dando o exemplo. Quando você começar a fazer isso, você vai perceber que não somente as pessoas de dentro da sua família vão conhecer o verdadeiro e puro Evangelho, como também vão acreditar nesse Evangelho. O que falta para que as pessoas se entreguem a Jesus por meio vamos dizer assim, da minha e da sua colaboração, eu creio que seja o viver o Evangelho de verdade, não simplesmente o pregar, porque muitas vezes nós temos demonstrado que conhecemos muitos textos bíblicos, mas que não temos vivido na essência esses textos bíblicos. E por isso estamos deixando a desejar. E por isso não temos colhido os frutos que tanto almejamos. Chegamos a mais um fim de uma meditação, hoje falando sobre primeiro em casa. Que nós possamos, primeiro, nos converter ao Senhor e, segundo, sermos excelentes testemunhas, não apenas no ato de pregar a palavra, mas do viver a palavra, para assim as pessoas possam ver o grande Cristo que age na nossa vida e que também deseja agir na vida das pessoas que estão ao nosso redor. É isso. Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal e, claro, que Ele te traga aqui amanhã para mais uma vez nós meditarmos na Sua palavra. Até a próxima e tchau, tchau.